eu já fico com o meu coração disparado, né? Antes de vocês virem na reunião de mulheres, faça isso. Olha, gente, hoje mesmo eu trouxe o celular. Estava no salão. Engraçado que é da Mariana, né? Estava no salão. Na hora que fui pegar o meu celular, peguei 2 celulares. Cheguei no carro, falei, meu Deus. Graças a Deus já está devolvido. Isso que é distração. Fazendo as coisas rápido demais. Sem foco. Sem prestar atenção. Você acaba pegando o que não é seu. Olha Deus falando. Deus já começou. O Senhor já começou a falar. Amém? Eu queria antes falar também, começar a palavra desse livro. Eu tive a honra de participar com mais 19 autoras, somos em 20. O devocional de toda mulher. Pediram para falarmos sobre as mulheres da Bíblia. E pela graça de Deus me deram a chance de escolher Isabel, que eu amo Isabel, o que Isabel carrega, o que Isabel significa nas Escrituras. E eu tive a honra de falar sobre ela. Então, se você quiser adquirir, está ali na lojinha. E eu quero explicar uma coisa. Eu não estou tendo nenhum... É porque a gente tem que explicar porque é bom, né, gente? Você está vendendo livro. Não ganha R$1. Tá? Isso aqui é missões. Aquela lojinha sustenta missionários, sustenta. Então, fiquem tranquilas. Porque eu sei que nos dias que nós estamos vivendo, é muito assim, né? Mas fiquem tranquilas. É para missões. Você vai estar abençoando missionários. Em nome de Jesus. Vamos lá. Perigo da distração. Senhor, tem falado muito isso comigo. E eu quero, assim, compartilhar com você. É um ensino. E é tão bom quando a gente... senta com uma amiga, não é bom? E ela começa a compartilhar o que ela tem aprendido. Como a gente aprende? Eu não sei se quando você vai visitar suas amigas, você sempre sai com fotos de produtos de limpeza. Só eu. Ai, que cheirinho bom. O que é? Ai, vou comprar para minha casa. Não é? Ai, que legal isso aqui, eu não sabia. Onde é que tu comprou? Ai, tá 10% de desconto em tal lugar. Ok, vamos lá. A gente sempre, é muito bom essa troca. É muito bom. A reunião de mulheres, eu chamo disso uma grande casa das amigas. Porque se você estivesse procurando uma mulher com exegese, omelete, com certeza você não estaria aqui, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi a entender, é caminhar na porção e na estrutura que Deus derramou para mim. Como é bom. Mas é tentador, às vezes, querer caminhar no outro, no que o outro tem. Acontece muito comigo, gente. Porque assim, eu tenho essa forma de ministrar que é minha. Né? O Senhor deu, DNA. Mas às vezes eu vou ministrar com umas que elas dão voadeira, gente. E assim, e elas têm frase de efeito, eu acho muito top. E elas quase engolem as pessoas em cima do púlpito, assim, ó. Daí outro dia eu fui ministrar e eu falei, meu Deus, como é que vai ser quando eu pregar? Porque o povo vibra, né? Vibrava com aquela gritaria. E Deus falou assim comigo, filha, eu uso elas naquela unção e aquilo é maravilhoso, alcança pessoas, mas eu te chamei para te andar na tua estrutura, na tua identidade e naquilo que eu separei para você. Então todas as vezes que eu quero me comparar, porque às vezes é muito fácil eu chegar aqui, ó, não se compare. 5 passos para não se comparar. Gente, a comparação bate na porta todo dia. Eu banco aqui não se importa. A gente se importa. Com coisas mínimas. Não posso contar algumas coisas, mas a gente fica, ai Senhor, será? E o Senhor me deu esses dias um presente. Eu sempre peço para Ele, Pai, eu sei. Gente, eu tive um sonho, vou contar para vocês. Agora que eu lembrei, não contei nem para vocês. Eu tive um sonho. Olha isso. Eu tô assim, Deus, eu tô vivendo um novo tempo, não sei viver nele. A gente tem que ser sincero com Deus. Você não pode dizer, Deus, manda para mim que... Não, eu tô vivendo coisas que eu falo, Senhor, o Senhor tem certeza disso? Eu recebi um convite antes de ontem, eu quase caí durinha para trás. Um homem que eu escuto desde que eu tinha 15 anos de idade, uma referência para mim na nação brasileira, uma referência. Sabe, eu já fui todos os seminários dele que aconteceram aqui, perto daqui, eu fui.
Esse homem manda uma mensagem no direct do meu Instagram. Pastora, tudo bem? Aqui é o pastor fulano. Eu falei, ai. Quando eu vi assim, ó, o pastor fulano está digitando. Eu falei, ai, eu quero te convidar para a minha conferência. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo, Senhor? Você entende? Não porque eu me sinto honrada de estar na conferência dele, mas eu digo assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que eu tenho para oferecer? Eu falei, Deus, eu não sei caminhar nesse lugar. Que eu vou... Aí eu penso assim, o que eu vou chegar quando eu dizer? O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Tá vendo como é que eu tô? Vai ser assim que vai acontecer. Eu vou dizer assim, pastor, vou trocar tudo. Vou chegar lá. Aqui a pastora vendo agora vai ministrar. Senhor, abençoe esse povo, meu Pai. Vai abençoando esse povo, Jesus. Falei, se nada der certo, eu caio para trás. Cai o avivamento na igreja. Aí, eu estava nessa, né? Eu estou assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Muitos desafios, gente, muitos desafios. Parece que quanto mais você se esconde, mais você foge, mais as coisas correm para você. É um segredo, tá? Quanto mais você busca, mais as coisas parecem que correm. Mas se você deixa o Senhor... Aí, eu falei, Deus, fala comigo. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava indo ministrar num lugar. E estava muito escuro nesse dia. E eu via, no meio da estrada, eu andava a pé, mas eu via muitos carros que tinham passado por acidentes, carros pela metade, carros... E quando eu cheguei naquele lugar, eu cheguei com muito temor. Eu falei, nossa, como é perigoso esse lugar. E era uma plataforma muito grande. Quando eu acordei, Deus falou comigo, filha, esses carros parados são ministérios que durante esse caminho se acidentaram, se quebraram. E engraçado que você nunca vai ver um carro quebrado como exposição no meio de uma estrada. Se ele fica por um tempo, depois já tira. E o Senhor falou assim, mas eu tenho permitido que alguns carros quebrados estejam expostos. Presta atenção nisso. Para que você aprenda e tome cuidado no andar pela estrada. A estrada que eu estou te chamando. E eu lembro que eu cheguei no sonho, eu dizia assim, eu não tenho nada para falar. Eu falava para a pessoa que me convidou. Não tenho nada para dizer. E quando eu me sentava no sonho, vinha aquela voz, você é simples, eu te chamei para ser assim, abre a tua boca que eu vou te encher. E o sonho acabou. E o Senhor falou comigo, anda com cuidado nesse lugar, anda comigo. O Senhor talvez vai nos levar a alguns lugares perigosos, escute o que eu vou falar para você. Talvez o Senhor vai levar algumas de vocês em lugares que muitos já erraram, que muitos já se quebraram. Mas Deus vai permitir que você entre nesses lugares para que você faça diferente, para que você tenha uma visão diferente e caminhe com cautela, com vigilância e cuidado. E depois desse sonho, a minha agenda estava cheia no outro dia. E eu falei assim, quer saber? Eu risquei tudo que tinha por 2 dias. Essa semana eu fiz isso, eu risquei a agenda. Eu falei, não vou poder, não posso. Eu fiquei em casa e Deus falou assim comigo, filha, presta mais atenção. E eu parei para sentar no sofá e meditar, pensar. Às vezes nós não paramos para pensar. Talvez você não vai lembrar a última vez que você parou para pensar. E eu não estou falando na hora que a gente vai dormir, porque eu não sei se o seu marido é assim, em 1 minuto ele dorme. O teu mãe fala assim, vou dormir. Amém, ele dorme. Às vezes ele diz assim, tem 1 hora, vou descansar, vou descansar por 1 hora. Eu demoro 1 hora para pegar no sono. Quem é assim também? Tem gente que não, né? Graças a Deus dormiu, mas eu não. Então, eu não estou falando daquela preocupação do antes de dormir, que você fica martelando o que você vai fazer no outro dia, o que você não fez, o que você deveria ter feito. Não estou falando disso, porque isso não é meditar, isso é peso, é culpa. Larga isso em nome de Jesus. Quando a tua mente começar a te atormentar, leva ela cativa a Cristo. Mente, eu te coloco cativa ao Senhor Jesus agora. Eu quero descansar, eu quero desligar. Eu preciso desligar. Mas eu estou falando de você parar para pensar no que você está fazendo, parar para pensar no que você está falando, parar para pensar. Isso é relevante. Eu preciso disso. Eu devo estar nesse lugar. Eu caminho. Se a gente caminha sendo jogado pelas circunstâncias, jogado pelas pendências, jogado pelas
muitas vezes pelas demandas que a gente tem, nós vamos ficar perdidas. Eu lembro de quantas vezes na minha vida eu fui para lugares para não entristecer pessoas. Eu ficava ressentida naqueles lugares. Triste. Por que eu não me posicionei? Por que eu não pensei? Por que eu não parei para pensar antes de dizer aquele sim? Por que eu não disse não? Por quê? E eu fui como uma pedra sendo moldada pelo Senhor para entender. Gente, eu vou falar algo que eu estou estudando sobre isso, na hora certa vai vir. A gente entende que as coisas precisam ser geradas no Espírito. Mas eu estou estudando muito sobre saúde emocional no ambiente igreja. Para nós que somos cristãs, que amamos a Deus. Eu estou começando pela saúde emocional de pastores, de líderes. Estou aprendendo muito sobre isso. Algo que nós negligenciamos como igreja. A saúde emocional. E é por isso que a gente vê tantos cristãos que amam o Senhor funcionando, pastoras no suicídio, com depressão, síndrome do pânico, nunca se viu tanto. Crises de ansiedade, crianças com crise de ansiedade, crianças com síndrome do pânico, absorvendo toda aquela preocupação da família. Então, eu vou ministrar daqui a um tempo, quando o Senhor me liberar sobre saúde emocional, como é importante. Às vezes você fala, mas é o Espírito, incrível como Deus ele nos fez um corpo, uma alma e um Espírito. E as emoções falam da alma, falam daquilo que também foi criado e gerado por Deus. Mas eu entendo que as distrações, elas destroem. Eu tenho uma grande dificuldade de focar. Eu não sei quantas mulheres aqui passam por isso, mas eu desfoco rapidamente. E ainda eu ando com uma memória um pouco ruim. Estou tomando agora vitamina para tentar melhorar. Então, se eu abro o WhatsApp para chamar alguém porque eu preciso resolver algo, eu já vejo uma conversa ali e vou tentar responder, eu já não sei mais o que eu estava fazendo no WhatsApp. Às vezes eu saio da cozinha para pegar uma coisa importante na sala. Eu chego lá na sala, eu não sei o que eu fui buscar. Aí eu tenho que fazer o caminho de volta onde eu estava e pensar, Senhor, o que eu fui buscar na sala? Lembrei. Então, eu estou passando muito por isso. E eu tenho dificuldade de focar, de foco. Eu estou escrevendo um livro há anos-luz já. Porque eu escrevo 2 frases e fico olhando, meu Deus. Eu falei, em nome de Jesus, eu estou me autocorrigindo. Porque aí que acontece, Deus é tão bom, né? Deus manda os filhos para ajudar a gente nisso. Aí eu estou lá fazendo a tarefa com a Isabela. Isabela, escreve aí, eu gosto, pensa bem, eu. Ela escreve eu, agora espaço, gosto. Aí ela, mãe, foi legal aquele dia, né? Daí eu falo, sangue de Jesus tem poder. É assim que eu faço, Senhor. É bem assim. Aí o que eu faço com a Bela, eu faço comigo lá no escritório sozinha. Presta atenção. Porque o foco. Então, e ainda mais na correria da vida, do dia a dia, a gente acaba perdendo o propósito por não parar para pensar. A Geise ministrou uma palavra, eu não sei que palavra que foi, com as meninas do cafezinho, algumas mulheres. Como é que era o nome, o tema? Ela fez uma palavra assim, como estamos nos movendo? Necessidade, desejo ou propósito? Uau! De que forma que nós nos movemos? Pela necessidade? Pelo que desejamos ou pelo propósito? Porque como pastor, falando agora do lugar de pastora, de pastores, uma coisa que eu amo é uma mesa com amigos. De ser a gente mesmo. De você nem se arrumar para essa mesa, entende? De você ir do jeito que você está. Aquele dia, e tem um café aqui, vem. Amo esses convites inesperados. E ficar lá na mesa rindo, conversando, comendo, né? É maravilhoso. Mas pensa, qual foi a última vez que eu fiz isso? O que eu aprendi? Eu tenho desejo, mas eu preciso caminhar no propósito. E às vezes, quando você caminha no desejo somente, escute, você vai começando a se distanciar do propósito de Deus. Quando a gente começou a pastorear lá, eu tinha 25 anos atrás. Eu lembro que a galera depois do culto ia para um lanche. E eu queria estar com eles, rir,
Porque tem amigos que fazem a gente rir de doer a barriga, não é assim? É maravilhoso estar com essas pessoas, elas são agradáveis, elas são alegres. Mas, como eu e o Telmo estávamos indo lá no Treviso, e não dava tempo de chegar até para comer, a gente tinha que estar lá atendendo o pessoal. Eu lembro que eu vinha chorando no carro, triste, porque eu falei, Deus, como eu queria estar com os meus amigos. E aí eu fui aprendendo que para você abraçar o propósito de Deus, você vai precisar renunciar a desejos. Mas fique tranquila que no meio desses lugares, Deus vai providenciar alguns oásis para você. Então, quando nós estamos distraídos, a distração ela tem o poder de nos roubar do propósito de Deus. Eu peguei, a distração é um substantivo feminino, e fala que é falta de concentração dos sentidos no que passa à volta. Significa desatenção. Eu lembro que um dia o Telmo foi convidado para dar para mim isso foi muito engraçado, gente. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Ele foi dar uma entrevista no rádio, bem no começo da Abapai. Quando a Abapai começou, uma rádio aqui da cidade muito boa, com muitos ouvintes, chamou o Telmo para fazer uma entrevista. Naquela época eu estava escondida, graças a Deus, porque se fosse eu tinha morrido na entrevista. Por ele ir, eu já fiquei nervosa. E eu estava no shopping na hora que ele estava passando na rádio. Então eu botei um fone, fiquei. Agora, olha o incrível. Eu estava tão ligada, naquela distraída, vamos botar assim, ouvindo, que eu pedi um lanche, eu paguei. Eu sentei na mesa, eu comi o lanche inteiro e eu não lembro de nada. Estou falando sério. Quando acabou, eu falei, Deus, o que eu fiz até agora, Pai? Eu olhei assim o lanche, só os papéis em cima da mesa. Não lembro o gosto, não lembro nada. É exatamente isso. Você não tem concentração de nada, dos sentidos de nada, porque você está sendo levado, você está distraído. É por isso que Deus vai dizer que a casa do luto, ela é melhor do que a casa da festa. Eu nunca entendia isso. Eu falei, Deus, por que a casa do luto, ela é muito melhor que a casa da festa? Porque a casa do luto, você para pensar. É exatamente isso que fala. Porque no luto, na casa do luto, num velório, você para pensar na vida. Olha que engraçado. Deus te leva para um ambiente de morte para você pensar na vida. Porque quando nós estamos numa festa, você vai concordar comigo que as maiores asneiras que você já falou era numa festa. Atitudes que você teve, que você queria assim, se você pensa até hoje, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Foi numa festa. Coisas que você faz distraída, sem querer estar fazendo. Desatenta daquilo que Deus. E eu peguei um versículo, está em Mateus 26, 41, que vai nos ajudar. Vamos passear pela Bíblia, tá? Bastante hoje. Escute isso. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, o que é que ela é? Fraca. Olha que interessante. Quando a gente vai falar algo para alguém, que você vai ensinar algo para alguém, você sempre vai colocar na primeira palavra o peso daquilo que você quer ensinar. Não é assim? Quando você está ensinando alguém, a primeira palavra que você fala, automaticamente é a ação mais importante a ser feita. E ele está falando o seguinte, olha, vigiem antes de orar. É por isso que a gente vê muita gente que ora, mas não vigia. Caminha junto, é igual um passarinho pode andar com uma asa só, não, ele precisa das duas asas. Às vezes a gente não compreende, sabe, as dualidades de Deus, aquilo que Deus desenhou como dois, para caminharem juntos. É por isso que ministério não é sozinho, Ele sempre mandou 2 em 2. Existem coisas que é de 2, e Deus está falando aqui, vigiem e orem. Essas duas coisas precisam caminhar juntos. Fica aí em Mateus 26, 41. Eu vou lendo aqui e depois, se você vai anotando e você vai pegando. Em 1 Pedro 5, 8, fala algo que para mim mata essa charada. Diz o seguinte: estejam alertas. Estar alerta é ao contrário de estar distraído.
Estejam alertas e vigiem. De novo a palavra vigiar. Que é diferente, escute, é diferente vigiar de estar alerta. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que versículo interessante. Ele fala o seguinte: estejam primeiro alertas. Deus está falando, sai da distração. Às vezes nós estamos vivendo algumas coisas e Deus permite situações para nos deixar alertas. Não sei se você já foi roubado, se já entraram dentro da sua casa. Deus queira que não, mas já aconteceu comigo. Eles entraram justamente por uma janela que eu nunca tinha imaginado que uma pessoa poderia passar. Mas depois, o que nós pensamos? Vamos colocar grade. Nós precisamos estar alertas a lugares na nossa vida. Agora eu vou te explicar uma questão muito interessante. Eu tenho áreas fracas, certo? Eu tenho áreas bem fracas. E tenho áreas fortes. Áreas que, graças a Deus, elas estão bem cobertas pelo Senhor e eu já venci. Mas existem áreas ainda frágeis na minha vida, fracas. Eu gosto muito do jeito que o pastor Juscelio fala sobre isso. Ele fala que tem áreas na nossa vida que o murinho é baixo. A gente tem que botar mais vigia ali. É fácil do inimigo pular. Porque é muro baixo. Às vezes você tem dificuldade com a maledicência. Você fala mal, você tem desejo de falar mal. A tua língua coça. Mesmo você sabendo que é pecado, dá vontade de falar. Então, você tem que estar o tempo todo vigilante ali. Porque é uma área baixa da sua vida. Mas às vezes a minha área baixa não é a sua área baixa. Às vezes a área que eu tenho baixa, graças a Deus, você já venceu. Você já está madura, resolvida. O muro já está alto, não dá para pular. Mas o Senhor está falando, ei, sejam vigilantes, principalmente nas áreas frágeis da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que constantemente se sente rejeitada, o muro baixo dela é a rejeição. E aí você vai concordar comigo, que já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, que parece que acontece a mesma situação todas as vezes com você, com pessoas diferentes. Você até diz assim, ó, não pode. Outro dia, né, Maiara, vou contar. Nossa. A Maiara, faz 2 anos, 1 ano atrás, estava com aquela sensação de não ter lugar. A Maiara disse que chegava aqui no culto, essa parte aqui da frente estava toda já ocupada, e elas diziam assim, ó, não tem lugar. A Maiara, sentava lá. Aí outro dia, várias coisas foram acontecendo. Gente, olha como é incrível isso. Várias coisas foram acontecendo que não tinha lugar para ela. E as pessoas falavam exatamente essa palavra, não tem lugar para ti. E a Maiara começou, meu Deus. Aí ela assim, eu vou confessar isso para elas, vou conversar, vou falar. Nós estávamos na mesa, não é? Olha isso, nós estávamos estávamos no sofá, indo para a mesa, a Maiara sentou lá no sofá e falou, gente, várias vezes aconteceu, não tem lugar. Eu vi que Deus estava conversando, Deus estava ministrando algo comigo. Eu não fiquei machucada, mas aquilo começou a me apontar para algo. E nós, Mai, não, mas tu tem um lugar, amém, vamos orar, tal. Chegamos na mesa, a Mai foi pegar um lugar, a Gisele, não, esse lugar aqui é meu. Eu falei, meu Deus, é real. Aí a Maiara, tá vendo? Nós, meu Deus. Entende? Algumas são coisas até às vezes que a gente não percebe. Escute o que eu vou falar para você. Por isso que você não leva tudo à ponta de faca. Cuidado. Cuidado para não levar tudo na peixeira. Porque daqui a pouco você está do outro lado, tendo que explicar coisas e situações. Então a distração, ela vem para roubar isso. Sabe? E ele está falando assim, nas áreas fracas, fica alerta. Se você tem problema com a língua e vai para a mesa com as amigas e você se distrai, já era. Quantas vezes você chegou no carro e falou, por que eu disse aquilo, meu Deus? Pesou no teu coração na hora. Às vezes a gente não volta atrás e desdiz o que disse e pede perdão porque a gente tem vergonha. Mas posso dar um conselho? Faça isso. Todas as vezes que você falar o que não deveria, para tudo e fala, gente, me perdoa, não deveria ter falado isso, eu errei. Vive, mas vai ficar um climão, não tem problema. Nós vamos pensar o que de mim? O que tem? Seja de verdade, melhor coisa.
A melhor, eu digo assim, que para mim, né? Não sei para você, mas para mim, a maior qualidade que uma pessoa possa ter é ser de verdade. Ela pode até ser errada sendo de verdade, ser ruim sendo de verdade, mas ela é de verdade. A melhor coisa é ter pessoas de verdade do nosso lado. Fala a verdade. O Dirceu, eu digo que ele é uma pessoa muito de verdade. Ele fala na lata, Dirceu, daí, não gostei. Ô Dirceu, mas ficou feio. Ele falou uma vez para mim, essa roupa te engordou. Eu falei, acabou comigo, nunca mais vi a roupa. Aí ele assim para mim, logo tu, né, tu sabe escolher. Eu falei, Dirceu, chega. Ele é sincero. Mas que bom. Você tem uma amiga sincera? É bom demais, gente. Porque ela até te desconcerta, né? Tu vai feliz mostrar uma coisa para ela, porque na verdade você quer que ela concorde contigo. Mas ela não concorda, você fica com a cara de tacho. Como é bom ser de verdade. E ele está falando aqui, esteja alerta e vigiem. Ó, alerta e vigia. Quando o negócio na tua vida está muito, uma correria. Você já viu fazer compra no supermercado? Eles são espertos, eles te distraem. Aí você nem pega mais lá o que está com o que está em laranja, você já pega o outro do lado. Outro dia eu fiz uma vergonheira, estava frio, e eu naquela loucura, correndo. Em nome de Jesus, não quero mais fazer isso. E eu, quando eu estou com pressa na correria, gente, eu falo tudo errado, eu faço tudo errado. Aí eu corri com a Bela, naquele dia não deu tempo de fazer almoço. Falei, meu Deus, o que vocês querem comer? Nós queremos ir no shopping. Eu falei, mas o shopping vai demorar, mas vamos para o shopping. Levei as duas para o shopping. Cheguei lá, eu falei, Bela, olhei para a rua, botei uma blusa fina na Isabela. Eu falei, meu Deus, saí de casa, não botei uma roupa quente nessa menina. É aquele frio de cortar. Eu falei, vamos numa loja dessa aí, vamos comprar uma jaqueta. Cheguei lá, peguei a jaqueta tamanho 10, provei nela, ótimo, serviu, que bom, da cor da escola, bora. Quando eu fui pagar, aí eu enfiei dentro da bolsa, cheguei na escola, falei, só um pouquinho, diretor esperando na porta, eu vou pôr a jaqueta na minha filha. Quando eu boto a jaqueta era número 14 que eu tinha pego. A Bela, mãe, eu acho que está meio grande, enorme. Tipo assim, eu já ia comprar a 10. Você sabe, você faz essa jogada. A Bela assim pra mim, essa semana, bah mãe, que legal esse tênis, ele não cai do pé. Acostumada a eu comprar um número, 2 números maior, né? Mãe, que legal esse tênis, ele não cai do pé. Eu falei, tadinha, Jesus. Meus dedinhos estão ali, mãe, ó, que legal. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso contigo, Bela. Me perdoa. Então eu já comprei a 10, tipo assim, para ficar grande para outro ano, aquela coisa que a gente pensa, né? Que, ai Jesus, liberta a gente. Aí, a 14, eu tive que dobrar as mangas. Aquele diretor, ele olhou para mim, eu falei, ai, como que eu trouxe a 14, meu Deus? E tá lá a jaqueta agora, esperando ela ir pro terceirão. Dentro, porque eu estava distraída. Quer ver quando você está distraída e eles te perguntam alguma coisa? Mãe, eu posso isso? Pode. Aí eles vão, não, mas a mãe falou pode. Eu falei, meu Deus, me dá graça. Aí essa semana eu desliguei tudo, me sentei no sofá e fiquei lá, Senhor, me ajuda. Eu não quero andar nesse ritmo, me ajuda, diminui meu ritmo. Eu quero voar na tua presença, voar nos teus propósitos, mas aqui na terra essas coisas aqui me dão paz. Aí eu comecei, gente, a meditar, a pausar. Pausa maravilhosa. Sabia que os salmos têm eu não sei o nome daquilo, eu vou estudar para falar, mas ele tem pausas no meio dos salmos. Nós precisamos de viver pausas. A pausa te ensina a sair da distração, te ensina a sair desse lugar. E eu queria falar sobre pelo menos 2 situações que a distração pode destruir com a tua vida e com a minha vida. Porque ontem foi uma jaqueta de R$14. No dia aliás, olha. Vocês oram por mim, estão orando pouco. Não foi R$14, não. Estava na promoção, mas não chegou a tanto. Ontem foi uma jaqueta de 14 anos, que ela vai usar, né? Mas outro dia pode ser algo pior. A distração é perigosa. Você está vendo hoje, você percebeu a quantidade de acidente de trânsito? Percebeu? Você vai
Acidente de trânsito, pequenos, grandes. Olha que interessante o que um cara falou. Que, até acho que foi o Vilmar que falou para o Temo. Antes, na hora que a pandemia estava ali no auge, ele falou assim, olha, o Temo foi fazer um seguro mais caro. Por que o seguro está mais caro? Todas as seguradoras aumentaram o valor dos seguros. Por quê? Porque as pessoas estão mais distraídas, elas vão bater mais o carro. Olha isso. Aí não tinha acontecido ainda essa leva de... Ele falou isso antes. Agora a gente está olhando, não sei você, não sei se é só no meu celular. É muito. Acidente de trânsito. Porque as pessoas estão distraídas. Estão aonde? Aonde? Dirigindo. Não vou nem falar nada. Estão ali. Peraí, fulano. Esses dias passou por uma mulher toda torta assim, fazendo a curva. Eu parei o carro na hora. Ela estava mandando um áudio. Mas ela mandando o áudio, ela estava assim... Eu falei, Senhor Jesus, ajuda ela lá, Deus, dá graça. Então a distração, ela pode custar alto, a gente ri, mas por distrações. É igual com filho, gente. Eu não sei como é que você é, mas eles me chamam de neurótica com minhas filhas. Mas eu tenho, quando eu entro no modo mãe, que a minha filha está num sítio, cheio de criança junto, tudo para mim é perigoso. Eu prefiro ser a louca que está em cima, que eu não fico parada nas conversinhas, porque muitos desastres com criança também aconteceram da distração da mãe. A distração, por isso que eu digo para você, a distração pode custar caro. Deus está falando para você, ei, fique alerta e vigia. Porque o teu adversário, o diabo, não é as pessoas, é o inimigo. Ele está andando ao teu derredor, ele só quer um muro baixo para pular. E você precisa pôr vigias nesse lugar. Não basta ficar alerta, por isso que é alerta e vigilante. Estou alerta, mas não tem vigia. Você precisa de reforço muitas vezes. Às vezes eu falo para minhas amigas, não deixa eu passar vergonha. Se eu tiver no meu limite, me chama. Para que está feio. Preciso, nós precisamos. Mas eu queria falar pelo menos 2 situações que podem destruir com a nossa vida. E a primeira está em Samuel 11, 2 Samuel 11. Fala o seguinte. 2 Samuel 11 diz assim: no começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Davi era rei. E era época do quê? É época em que os reis costumavam ir à guerra. Mas um rei decide ficar no palácio. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Eu nem vou falar das mulheres muito bonitas que tomam banho no Instagram. Bota o versículo bíblico ainda. Bota a barriga chapada, o peito siliconado. O Senhor meu pastor não me faltará. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era aquela mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem e teve relações com ela. E o final você já sabe, Betseba engravida, ele tenta ocultar a gravidez de Betseba, ele tenta trazer Urias para casa, fazer com que ele vá para casa, durma com ela para que ele diga que o filho é de Urias. Não dá certo, Urias era muito fiel. E então ele manda Urias para frente de uma batalha. Urias certo pensou, uau, o rei está me colocando na frente. Olha como eu sou honrado, na verdade não era. Porque Davi sabia que ele não tinha capacidade para estar na frente da batalha, ele ia ser morto. Algumas promoções, cuidado, são para te matar. Para te envergonhar. É por isso que quem anda perto de mim, anda na medida. Eu digo, eu não vou deixar você passar vergonha e não vou deixar você morrer. O nosso lugar nas tropas e nas fileiras, o Senhor sabe onde nos coloca. Nunca peça para ser colocado num lugar que não é seu. E Davi faz uma coisa, como é que eu vou matar ele sem dizer que eu quero matar? Bota ele no lugar de perigo. E foi exatamente isso
que Davi fez e Urias morre. Essa situação trouxe uma maldição para a vida de Davi, gente. Um dia eu chorei tanto, eu estava lendo a história. Eu fui para Deus e eu chorei tanto. O custo que foi, o preço alto que Davi e a família dele pagou por causa desse erro. Que custo alto. E a distração, ela faz uma coisa. Ela te tira do teu lugar de propósito. Davi pensou, vou ficar no palácio. A guerra está ganha. Eles vão. E eu vou ficar aqui distraído. Sem propósito. Ele foi para onde? Para a soleira. Às vezes distraída, sem propósito. Nós vamos para onde? Às vezes a gente fica tão assim que quase cria raiz lá na casa da gente. Né? Outro dia eu estava na internet, estava muito na internet, fazendo isso, fazendo aquilo. Deus falou assim comigo, filha, sai desse lugar. Vai escrever. Um livro é um legado. Vai ler. Quantas vezes a gente não para mais para ler, para estudar? Aí eu peguei o iPad para anotar algumas coisas. Vem no meu coração assim, não, pega a caneta e o papel. Porque ali as notificações, gente, não adianta. Fulano curtiu. Fulano fez um comentário, o que ele disse? Distrações o tempo inteiro. Até aqui no culto. Escute, você veio, você saiu. Às vezes você está ali, ó. Deus está falando hoje conosco, filha. Cuidado, porque a distração pode te levar para um lugar que não era seu. Não era época de você estar lá. O palácio era lugar de Davi? Era ou não era? Mas era hora para ele estar lá. Cuidado que a distração te leva para lugares que não era para você estar. E te faz ver coisas que não era para você ver. E tomar coisas que não são suas, porque Davi tomou algo que não era seu. A distração faz isso. A distração acaba com a gente. Mas eu fico tão feliz porque Deus sempre vai providenciar um profeta Natan na nossa vida. Porque Natan chega, é aquele amigo leal. O amigo leal não é aquele que concorda com tudo que você fala. Esse amigo é bajulador. E ele tem medo de te confrontar. Uma vez eu fui confrontada por uma pessoa, ela disse assim, eu estou até disposta a perder a nossa amizade, mas ficar na verdade. Coisa boa. Não perdeu a amizade, a gente ficou muito mais amigo ainda. Muito mais. Eu passei a abrir coisas que talvez antes eu não abriria. E Natan chama ele e fala, olha, um homem tinha não sei quantas mil ovelhas, mas ele foi lá, pegou uma e dá vida ao veredito, esse homem tem que morrer. E Natan fala, pois é, esse homem é você. Quantas vezes nós julgamos situações, Deus está falando, ei, cuidado. Porque naquilo que tu julga, você já está se condenando. Cuidado quando você diz assim, eu faria diferente, cuidado. Olhe para as pessoas com compaixão. Não se distraia dentro do palácio. E falando sobre palácio, eu quero falar para as pessoas que estão vivendo tempos bons. Porque a gente fala, tempo ruim, mas tem gente que está vivendo tempos bons. Tem gente que quebrou na pandemia, mas tem gente que enriqueceu na pandemia. Vocês não têm noção do que aconteceu nessa pandemia. Coisas improváveis aconteceram. Empresas improváveis nasceram. E outras que eram consolidadas morreram. Estava vendo uma empresa que fechou não sei quantas lojas, está à beira da falência, a Victoria's Secrets. Que vendia bilhões. Loucura, eu estava lendo sobre isso. Falei, meu Deus, quando eles iam imaginar? E aí você vê a empresa despontando no meio do caos. E quando chegou mesmo a pandemia, eu estava orando e veio aquela palavra, né? Que o Senhor, Ele tem aquele que prepara o caminho. Ele vai nivelando o vale. Né? Ele vai botando mais terra no vale, mas Ele vai abatendo um monte. Parece que o Senhor mudou as coisas de lugar. E Davi estava num tempo muito bom, tempo que as coisas estavam fluindo, ele estava no palácio. Saul já havia parado de persegui-lo. Cuidado quando a perseguição sai da sua vida. Cuidado, esteja vigilante, atento, não se distraia. A mesma situação aconteceu com Esther, ela estava no palácio.
6 meses ela ficou só de produtos do que tinha de melhor. Você imagina se Esther estivesse nos nossos dias hoje? Ela ia fazer uma repaginada. A harmonização facial era o comecinho. Imagina 6 meses. Ela já era linda. Imagina a beleza dessa mulher. E ela começa a ter várias honras dentro do palácio. Um tempo bom, um tempo de estabelecimento. A distração vem nesse lugar. O Judson tem uma canção que eu amo. Não foram as coisas ruins que apagaram a chama. Foram as coisas boas que me afastaram. Ele canta, né? Foram as coisas boas que me afastaram. Às vezes são as coisas boas que nos levam à distração. Cuidado. Esther também precisou de uma carta de Mordecai. Ele falando assim, não pense que você estar aí no palácio, você vai se livrar. Porque Deus vai achar uma outra forma de livrar, mas você vai perecer. Cuidado com as distrações daquilo que Deus deu para você. Não se distraia com as bênçãos do Senhor. Por isso que algumas brigas de casais acontecem na viagem. O risinho é engraçado. Nunca aconteceu contigo, né? Você programou aquela viagem. Você falou, vai ser maravilhoso, eu e meu marido. Vocês se brigaram do início ao fim. Tudo era motivo de briga. Gente, eu estou falando isso porque já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Até um dia que eu falei, pelo amor de Deus. A gente veio viajar, vamos ser amigo? Não está dando ser marido e mulher, vamos ser amigo. Vamos parar com isso. As coisas começam a ficar, tudo vira motivo. Já viu como é que é? Tudo vira motivo. Cuidado com o tempo bom, com as distrações que vão te fazer, te arrancar do lugar que Deus colocou para você. Às vezes, você vai precisar dizer, eu preciso ir para a guerra. Mas a minha vontade de ficar, isso acontece comigo, gente, eu já entreguei, todo mundo aqui tem um altar em Deus. Se você caminha com o Senhor, você tem um altar na sua vida. O altar da entrega. Se você é uma cristã que não tem um altar de entrega, cuidado. Se você só tem um altar que você pede, cuidado, a sua vida cristã pode estar rasa e por um fio. Porque um cristão, uma mulher de Deus, ela sabe que ela tem um altar construído onde ela já entregou muitas coisas naquele altar. Ela já fez renúncias. O fogo desce do altar não é quando você recebe, é quando você entrega. Quantas coisas, eu podia aqui dar o microfone e você falar de tantas histórias de entrega que você já teve. Que você entregou. E muitas vezes eu olho, às vezes as viagens, eu tenho tanta vontade de parar de viajar. Meu desejo é parar de viajar. Eu sempre digo, Senhor, o meu desejo é parar de viajar e ficar aqui. É estar mais aqui. Esse é o meu desejo. Mas será que é o propósito? Aí quando eu passo os perrengues, tipo hoje eu vou sair de Criciúma 4 da manhã. Vou dirigir até Floripa para pegar o voo. Ministro amanhã em Foz do Iguaçu num retiro. Ministro sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à noite. Onde que eu queria estar? Em casa, com as minhas filhas. Aqui, na igreja. Queria estar aqui. E eu estava falando, Deus, estava orando, né, no altar da minha casa, entregando. Eu fui entregar as viagens. Deus, eu te entrego as viagens. Falou, as viagens não é entrega não. Veio uma codificação do alto, não recebo. Isso aí não é, isso é fuga. Abraça o propósito. Abraça o que eu coloquei na sua mão, não se distraia. E é tão incrível que eu viajo, canso, choro, mando, né, faço áudio de vídeo com as meninas e tal, estou no hotel. Mas quando eu chego para ministrar, que eu olho para aqueles olhos, para aquelas mulheres, e a palavra vem, e eu vejo o que Deus faz, eu entendo, Deus, vale a pena, vale a pena. Então você precisa estar onde Deus chamou para estar. Mas vai que um dia Deus fala para mim assim, não, eu não quero mais você viajando agora, eu quero que você fique. Só quem entende o que Deus está falando é quem não está distraído. Quantas vezes você foi ouvir a voz do seu marido, da sua amiga, e você pediu para ele repetir outra vez, porque você não estava focada, não estava ouvindo. Desculpa, por favor, fala de novo. Porque eu estava
traída. A distração impede você de ouvir a voz de Deus. E para terminar, eu queria falar sobre Sansão. A distração também nos faz fazer alianças erradas. Algumas pessoas, escute, eu não estou falando mal de pessoas. Eu não quero que você olhe e fale, distração da minha vida, sai. Não. Escute. Mas você já sabe que para você abraçar algumas coisas em Deus, você vai ter que abrir mão de relacionamentos que são tóxicos, que são difíceis, que te fazem mal. Aquela amiga que diz, vamos para a balada. Nada a ver esse negócio de igreja. Tá louca. Esperar tempo de Deus, vamos ficar com os caras. Não é? E você ama essa pessoa, mas você está tentando. Juízes. Deixa eu pegar aqui. Para nós terminarmos. Se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Sansão e Dalila, no 16. Juízes 16, lá no 4, diz assim: algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que torna tão forte. Como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar? Sansão, todo mundo, é engraçado quando a gente vai na escolinha dominical na igreja, você já viu? Quando eles vão desenhar ou falar sobre Sansão, eles botam um homem bem forte. A verdade é que não era assim. Se a força de Sansão fosse dos músculos, ninguém ia perguntar onde é que está a força dele. Eu acho que ele era magrinho. Acho que é muito pelo contrário. Se as pessoas queriam descobrir aonde está a tua força, é porque ele não tinha cara de ser forte. Você vai ver um cara musculoso, não vai perguntar, onde é que veio a tua força? Está na cara. É igual a gente fala do Capitão América antes daquela máquina. Né? Então ele despedaçava leões pelo meio, então todo mundo queria saber, Sansão, quem é? Onde está a tua força? Onde está o dom? E aí, então eles disseram a Dalila, Dalila, você vai ser uma distração para Sansão. E o inimigo envia Dalilas, que são distrações para nós. Como nós somos distraídos através de relacionamentos. Como nós perdemos através de relacionamentos. Porque relacionamento é algo muito importante. Assim como nós ganhamos, assim como nós somos construídos, nós também somos destruídos por eles. Como é ruim. E aí, Dalila vem seduzindo Sansão e ela começa a fazer várias perguntas. Ele diz, olha, se me amarrar assim, me amarrar assado, eu vou perder minha força. Daí ela avisava para o pessoal inimigo, eles vinham, faziam o que ele tinha dito, mas não era verdade. Sansão arrebentava com todo mundo e ela dizia para ele, tu não me ama porque tu não me fala a verdade. E aí, de tanto, a Bíblia fala assim, de tanto, depois você lê no 16, de tanto que ela foi pedindo. Lá no 15 diz assim, então Dalila disse, como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Cuidado com essa frase. Porque quem é a pessoa para você contar os seus segredos, ela não vai fazer chantagem com você, não. Ela vai respeitar o teu tempo de construção de confiança. Ela não vai ficar dizendo, tu não me ama, me conta. E aí, todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois eu fui consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade. E mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Cuidado aonde você encosta a sua cabeça.
Quando nós falamos de recostar a cabeça, nós falamos da nossa mente. A nossa mente é um lugar de governo. É por isso que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é um lugar de governo. Às vezes você pensa que o diabo quer as coisas da sua vida. Ele quer a tua mente. Se ele tomar a tua mente, ele te mata. Pessoas que se suicidaram, elas falaram claramente. Algumas conseguiram ser livradas, né? Tentativa do suicídio, voltaram. Vamos falar com essa pessoa. Ela falou várias vezes, eu escutava uma voz todos os dias, você precisa se matar. Você é feia, e você é uma mulher linda. A mente dela estava tomada. Hoje, você pensa, o diabo quer meu ministério, ele não quer. O diabo quer, ele quer a tua mente. Se ele pegar a tua mente, ele controla tudo. Ele vai te enfraquecendo. Sansão, ele coloca a mente dele num colo de engano, de mentira. Quantas vezes, por carência, você caminha com pessoas que você sabe que não tem nada a ver com o teu propósito. E tiram a tua força. A Bíblia é clara dizendo que, então as forças o deixaram. Cuidado. Cuidado com as distrações dos relacionamentos por interesse. Às vezes eu recebo assim, eu te amo tanto. Sim, eu sei. Escute. Cuidado. Vou te dar uma chave hoje. Um segredo. Peça discernimento para Deus. E mesmo assim, você pode errar. Porque as Dalilas vão convidar, descansa, está muito cansada, deita aqui. Quando você não imagina, é uma armadilha para você. Você precisa estar atento. Tem coisas que não precisam ser ditas. A gente não fala assim que para bom entendedor um risco é Francisco. Algumas guerras, escute o que eu vou falar para vocês. Algumas perseguições, elas não são literais na ponta da língua. Elas são sutis. Você pega aos poucos uma palavrinha. Você vai catando aqui, catando ali, cuidado. Eu amo João, porque João recostou a cabeça no lugar certo. A Bíblia diz que João recostou a cabeça no ombro, no colo de Jesus. O Senhor está fazendo um convite para você. Para tudo. Se você precisar parar tudo, para. Você vai retomar com mais sabedoria. Para pensar no que você está fazendo. Cuidado com as distrações, cuidado. Cuidado com o network. As conexões não é por propósito. É por proposta. Coisas que você jamais faria, você se vê fazendo. Cuidado. Pausa. Para pensar. Outra coisa, eu vou dar um princípio. Eu sempre, quando eu vou responder algo, eu sempre falo assim, eu vou conversar com meu marido primeiro. É uma ótima saída para você. Se você é solteira, eu vou conversar com os meus pais primeiro. Se você mora sozinha, já é uma pessoa independente, você vai dizer o seguinte, eu vou chegar em casa, eu vou pensar sobre isso. Não responda de pronto. Cuidado com as distrações, cuidado com as palavras que você empenha e depois você vai ter que dizer não. Eu estava vendo um vídeo de uma menina famosa, secular no mundo, canta, americana. E ela estava falando no vídeo assim, que ela passou por crise de depressão, crise do pânico, ela passou por crise de ansiedade, ela estava mal, no fundo do poço. E ela falou assim, e eu comecei então a meditar, ela foi falando várias coisas. Eu fiz não sei o quê, eu comecei a rezar, a orar. Mas ela disse assim, mas eu descobri um poder maior do que isso. Ela falou, quando eu passei a dizer não. Economizou meu tempo, me colocou de volta no propósito, no mundo. E a gente está batendo a cabeça dentro da igreja. Deus está falando para você hoje, ei, não se distraia, esteja alerta e vigilante. Talvez você vai precisar colocar guardas em algumas áreas da sua vida. E botar guarda, tipo assim, isso aqui eu não faço mais. E botar guarda é fazer algo pensado, algo intencional. Por exemplo, tem gente que tem problema com rede social, fica na rede social. Você não tem mais controle. O que você faz para você se ajudar?
Quando o meu marido chegar em casa, os meus filhos estão em casa, o celular vai para a gaveta. É um vigia no teu muro baixo. Claro que a tua mão vai dizer assim, corre para aquela gaveta, vai. E você vai vigiar e estar alerta. Está entendendo? Nossa, eu falo mal, mas é quando eu encontro com aquela menina, me dá vontade de coçar. Eu e ela gostamos de falar mal das pessoas. Ela vai dizer, amiga, vamos tomar um café, tenho ótimas para te contar. Você vai dizer, não, obrigada, eu boto um vigia. Chama ela, amiga, vamos parar com isso. Deus está falando para você, porque se você estiver distraída, você vai se perder do propósito que eu tenho para a sua vida. Eu acho que hoje Deus nos deu um alerta. Ele nos chamou. Queria que você ficasse de pé. Esteja alerta na sua casa. Escute, existem mães que têm filhos que estão presos na pornografia dentro de casa, no celular do seu filho. E você não checa o celular do seu filho, você não está sabendo. Outro dia eu falei com um rapaz de 35 anos, preso na droga. E ele falou assim comigo, Vivi, eu comecei a usar droga com 8 anos de idade. A minha mãe achava que eu era um bebê. Me tratava igual um menininho. Mas eu já estava usando droga na escola. Por quê? Distraídas. Às vezes você tem que olhar para a pessoa. Eu queria hoje que você chegasse dentro da sua casa igual um vigia. Que se cuide do seu marido e dos seus filhos. Entra dentro da tua casa como um vigia. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Talvez tem coisas que estão debaixo do seu nariz e por distração você não está vendo. Depressão de um filho. Vocês estão comigo nisso? Eu quero que você ore sobre isso. Dentro do seu coração você fala assim, Deus, me ajuda. Quais são as áreas que eu estou distraída, que eu estou longe do propósito? Quais são os colos que eu estou colocando na minha cabeça, Deus? Quais são os palácios que eu não deveria estar? Os lugares que me roubam do teu propósito. Os lugares que são perigosos para mim, que fazem eu me perder. Onde está, Senhor? Me ajuda. Está no lugar errado causa distração. Às vezes eu acabo contando coisas que eu não deveria contar, Deus. Eu sou exposto. Sou descoberto. Me ensina, Senhor, me ensina. Senhor, eu tenho muros baixos, Pai. Eu tenho lugares que para mim é difícil. Que eu ainda não consegui fazer uma construção neles. Pai, eu peço agora que o Senhor me ajude a colocar vigias nele, Pai. Vigias nos muros baixos da minha vida. Vigias nas portas do meu casamento, da minha casa, dos meus lábios. Nas redes sociais. Às vezes você está com conversa, escute mulher, você está com conversa nas redes sociais com homens. Abrindo intimidade para a pessoa que não é o seu marido. Por carência, escute isso. Não faça isso. Não mantenha conversa com homens nas redes sociais, é perigoso. Você acaba contando intimidades do seu casamento, da sua vida. O Espírito Santo está aqui, Ele está alertando você, filha. Eu quero te alertar, filha. Eu não quero que você seja roubada do seu propósito, que você seja roubada do que eu tenho para você. Você pode falar com o seu Deus agora? Isso. Fala com Ele.